Oi gente, tudo bem? Tudo certo com vocês? Espero que estejam se cuidando, tá? Vamos começar mais uma aula de física aqui. E sempre na aula de física é importante que vocês tenham a canetinha, o bloquinho de anotações de vocês, né? A calculadora em punho. Hoje nós vamos precisar muito dela, tá? Nós vamos usar bastante durante os nossos processos aqui, tá? E hoje nós vamos voltar a falar sobre conteúdos novos, né? Vamos falar sobre coisas que a gente não viu ainda. A parte inicial a gente já havia estudado um pouquinho antes de fazermos essa pausa, né? Mas o resto, a outra parte dessa aula, ela vai ser nova, vai ser uma coisa que vocês ainda não estudaram, então é importante que vocês prestem muita atenção nesta aula. Ela é uma aula que envolve muita matemática também, então é por isso que eu vou fazer as contas junto contigo e espero que tu me acompanhe aqui, tá? Como vocês podem ver, esse material aqui ele foi construído, né, por mim e pelo professor Michel, certo? Então por isso estão os nossos nomes aqui em cima, tá? A gente desenvolveu esse material aqui com muito carinho, espero que vocês aproveitem ele, né? E como é um vídeo, a hora que vocês quiserem, vocês podem voltar e recuperar algumas etapas, rever alguma etapa que vocês não entenderam bem, ou obviamente, né, recorrer, mandar um sinal de fumaça, um sinal de luz, um WhatsApp, um e-mail, o que for, né, dentro do fórum que o professor estabelecer com vocês, para tirar as dúvidas, tá? Esse é um conteúdo que envolve muita parte abstrata, certo? Mas vamos ver, mas vocês vão observar que são fenômenos muito importantes dentro da eletricidade e da natureza, tá bom? Eu vou tirar meu fone porque eu não preciso dele, eu não sei porque que eu tô com ele agora aqui, tá? Vamos começar essa aula então, gente. Seguinte, a parte de campo elétrico, né? A gente já havia começado ela antes de pausarmos no nosso calendário, né? E aí vocês vão lembrar que eu comentei com vocês o seguinte, né? Então quando nós temos duas cargas próximas, elas interagem. Isso é fato, a gente já sabe disso, né? Mas enfim, a gente discutiu que essa interação ela acontece à distância. Não é uma interação que precisa de contato, é uma interação que acontece à distância. Então a gente muitas vezes se pergunta como é que uma carga sabe que dentro da sua volta, da sua região ali, existe um outro objeto carregado eletricamente. Como é que a gente consegue formalizar isso? Como é que a gente consegue entender essa questão? Então, olha só, ali tem um exemplo de um bastão, né? E uma esfera amarrada por uma corda, né? E a gente observa, né, que o bastão ele atrai eletricamente, né, a esferinha. Elas têm cargas e sinais opostos. A gente já discutiu isso, que objetos de sinais opostos eles se atraem, objetos de mesmo sinal se repelem, né? E a gente consegue entender essa atração e essa repulsão através da existência de forças que a gente já estudou, que a gente inclusive formalizou através da lei de Coulomb, tá? Então olha só, o bastão eletrizado positivamente atrai a carga negativa, né? Como através de uma força elétrica. Beleza? Então a noção de campo, ela surge, né? A ideia de campo elétrico, ela surge para que a gente consiga formalizar a influência dos corpos uns sobre os outros, né? Sem essa existência de um contato, né? Então, basicamente, é este modelo que nós utilizamos para caracterizar como que funciona a interação entre dois objetos carregados eletricamente, tá? Então, a gente vai lembrar das definições, né, de campo elétrico, que são muito importantes, que já foram inclusive abordadas nas nossas avaliações da minha turma, né? Então vamos considerar ali uma carguinha de prova mais que. Uma carguinha de prova é aquela carga que a gente coloca ali para provar alguma coisa. No caso aqui a gente vai provar a existência de um campo elétrico, tá? A existência de algo que está interferindo na sua posição, né? Porque inicialmente aquela carga de prova está ali estacionadinha, bonitinha, né? Parada. Só que no momento que eu aproximo um objeto carregado e que possui o mesmo sinal elétrico que ele, né, a gente observa que surgem, esse objeto ele é muito maior, ele tem muito mais intensidade de carga, né? Então aquele objeto ali, deixa eu pegar aqui minha caneta para facilitar a minha vida aqui, eu vou botar uma cor branca, né? Então esse objeto aqui, ó, esse objeto que nós temos aqui, ele vai influenciar, né, no comportamento desse objeto que tem uma carga de prova mais quezinho, né? Como é que a gente modela essa influência? A gente modela essa influência através do aparecimento de uma coisa chamada campo elétrico. Então o campo elétrico que aparece ali, ele vai influenciar, e essa carga aqui ela vai entender que existe um outro objeto então
né, de carga de mesmo sinal, que vai fazer com que apareça então sobre ele uma força, né, uma força que nesse caso aqui vai ser uma força de repulsão, e esse objeto ele vai sair em deslocamento, né, ele vai ser repelido, né, então ele vai ganhar uma velocidade, vai ser acelerado e vai se distanciar daquela barra carregada positivamente, né. Essa é a ideia que nós já discutimos nas aulas passadas, né, em momentos anteriores. Pessoal, e aí por definição, né, a gente mostrou que o campo elétrico, então, ele pode ser então definido como sendo o campo, né, é representado pela letra E, é um vetor, certo? Mas essas questões vetoriais a gente vai discutir um pouco mais à frente ainda também, que vai ser igual a força sobre carga, né, a força que esse objeto sente em função do valor da sua carga elétrica, né. Então a força ela é proporcional à quantidade de carga que nós temos aqui, certo? O campo elétrico, nesse caso aqui, ele vai ser, a gente vai considerar um campo elétrico uniforme. Então o valor aqui, mesmo que eu colocasse um outro valor de carga aqui, o valor do campo ele não muda. O que vai mudar aqui? O valor da intensidade da força, certo? Então a gente observa aqui, ó, que o campo elétrico nada mais é do que uma propriedade distribuída a um certo ponto do espaço, então aquele campo elétrico ele vai ser fixo naquele ponto do espaço, certo? Porque a carga geradora aqui, a menos que eu modifique a posição dela, mas que não vai acontecer e que geralmente não vai acontecer nos nossos exercícios, a carga geradora ela está fixa, né? Estando uma carga elétrica nesse ponto, surgirá uma força elétrica proporcional a este campo, certo? Então essa é a ideia, e a gente já trabalhou muito com relação a isso aqui, né, sobre a intensidade do campo, como é que a gente calcula esse campo elétrico. Então tá aqui, bonitão. Belezinha, galera? Show de bola? Facinho, né? Facinho. Por enquanto nós estamos falando de coisas bem tranquilas. E aí a gente convencionou, a gente discutiu muito também sobre as questões vetoriais desse campo elétrico, né? O campo elétrico então é uma grandeza vetorial, certo? Então ele tem módulo, direção e sentido. Tem aquelas três coisas, né? E a gente sabe que quando nós temos operações com vetores, as coisas, a maneira como a gente trabalha elas também é um pouco diferente. A gente vai exercitar isso hoje ainda, tá? E uma coisa que eu não tinha trabalhado, que eu não tinha falado ainda, né? Que quando a gente falou ali, ó, do campo elétrico, deixa eu melhorar minha letra aqui, ó. O campo elétrico é força sobre carga, né? Então, se o campo elétrico é força sobre carga, como é que a gente calcula a força? Isso aqui é Newton. Como é que a gente calcula a carga? Coulomb. Então, a unidade, obviamente, ela vai ser Newton por Coulomb, certo? Nenhuma novidade nisso. A gente já tinha falado sobre isso também, tá? Por ser uma grandeza vetorial, este ponto do espaço se fará surgir sob uma força de mesma direção e sentido do campo em partículas de carga positivas colocadas neste ponto, ou de mesma direção, mas sentido oposto em cargas negativas. Pessoal, o que isso significa? Olha só, essa frase aqui ela ficou um pouco jogada aqui, mas vamos dar uma olhadinha nela e ela vai fazer sentido, tá? Vamos considerar a mesma situação, que eu tenho lá um corpo carregado, a minha barra carregada, que fornece esse campo aqui, belíssimo, esse campo elétrico aqui, que está aqui, ó, eu vou desenhar o vetorzinho campo, tá aqui, então essas linhas significam as linhas de campo elétrico, que a gente vai discutir ainda mais sobre isso hoje ainda, mas é a maneira que nós temos de representar a existência de um campo elétrico naquela região do espaço, certo? E aí eu vou supor que eu vou colocar uma carga de prova mais Q. A força que essa carga de prova mais Q, uma carga positiva, vai sentir, ela vai ter a mesma direção, olha só, de desenhar aqui bonito, ela vai ter a mesma direção neste caso aqui do campo elétrico. Então, se o campo elétrico ele é horizontal e para a direita, a força elétrica sobre essa carga também vai ser horizontal e para a direita. O caso contrário acontece quando eu tenho uma carga de sinal negativo, essa carga azul aqui, essa carga azul calcinha, né? É tão feio falar isso, né? Eu sei. Então corta, tá? Aí eu vou rebobinar essa parte do vídeo. Mas essa carga menos Q aqui, tá? Como a gente está observando ali pela definição, ela vai ter a mesma direção, ou seja, a direção horizontal, porém o sentido oposto. Então o sentido da força elétrica, que essa carguinha aqui vai sentir, vai ser um sentido horizontal, direção horizontal, porém o sentido é para a esquerda. O que faz muito sentido, tu não concorda comigo? Então olha só, essa aqui é a força devido à carga negativa. Essa aqui é a força devido à carga positiva, tá? Então não faz muito sentido, essa carga aqui ela não tem que ser repelida, certo? E essa carga aqui negativa ela não tem que ser atraída. Então por enquanto faz sentido. Então é importante a gente observar estas relações aqui, certo?
Então, para um campo elétrico nesse sentido, certo? Com essas linhas de campo aqui, nessas direções, é essa relação que a gente vai observar. Belezinha? Tranquilaço? Tranquilo. Show de bola, facinho, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exercício aqui, gente. Vamos exercitar, tá? E toda vez que a gente pega um exercício de física, o que é importante? A gente anotar os dados que o exercício nos fornece. Então, olha só, esse exercício aqui, ele fala de uma partícula de carga igual a 1 vezes 10 na menos 10. Então, eu vou desenhar aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 10 coulombs, tá? Colocado em um ponto P de um campo elétrico sujeita a uma força elétrica de intensidade 1/10 na 24. A força elétrica que ela sente é 1 vezes 10 na 24 newtons, certo? O que a gente lembra? O que ele está pedindo aqui? Ó? Determine primeiro a intensidade, direção e sentido do campo elétrico no ponto P. Então ele quer saber qual é a intensidade, a direção, módulo, direção e sentido, né? A intensidade é o módulo, para quem não lembra, né? E o sentido deste campo lá no ponto P. O que a gente observa sobre esse ponto P, pessoal? Tá? Este ponto P que está aqui no espaço, se eu desenhar ele bonitinho, minha letra está meio horrorosa, mas tudo bem, vocês vão se acostumar. Então, este ponto P está lá no espaço, né? O que nós temos sobre ele? Nós temos que a força elétrica sobre ele, ela tem uma direção vertical. Imagina que isso aqui é vertical, tá, gente? Vertical e para cima. Então, esse é o valor da minha força que nós temos lá. Belezinha? Tá? Opa. Equipamento novo, tô me acostumando aqui ainda, tá, gente? Ó, então essa é a força que ela sente. Essa partícula aqui é uma partícula positiva, que está lá nesse ponto P. Então tá ali, ó, é uma partícula mais que. Perfeito? O que a gente aprendeu sobre campo elétrico? Se eu tenho uma partícula mais que, a força sobre ela tem a mesma direção e sentido. Ou seja, o campo elétrico que temos aqui, nessa região do espaço, ela tem que ter a mesma direção e sentido da força elétrica, tá? Faltou aqui o vetorzinho, beleza? Então, a direção e sentido a gente já sabe, certo? A gente já sabe qual é a direção e qual é o sentido, é vertical e para cima também, já que nós temos uma carga positiva que tem uma força vertical e para cima, beleza? Tá de acordo com o último slide que a gente tinha escrito. O que nós precisamos fazer agora, tá? Nós precisamos obter o valor deste campo, mas isso é muito fácil, gente. Campo é força sobre carga, beleza? Muito simples, só aplicar aqui. Então eu vou fazer, ó, a força 1 vezes 10 na 24 sobre 1 vezes 10 na menos 10. Galerinha, isso aqui vai ser uma continha pura e simplesmente de base 10, né? A gente vai pegar aqui os números, né? Vamos dividir 1 sobre 1, que vai dar um valor incrível. Isso aqui dá um valor de 1, né? 1 dividido por 1 é 1. Isso aqui vai ser 1 vezes 10. O que acontece, né? Aqui eu repito, vou repetir a base 10 está aí em cima, e essa base 10 está aqui embaixo. Quando ela passa para cima, ela passa invertendo seu sinal. Então aqui fica mais 10. Então nós temos como resposta para o campo elétrico nessa região aqui, ó, o campo elétrico neste ponto P, ele vai ser 1 vezes 10 na 34 newtons por coulomb, certo? Então este é o valor do meu campo elétrico na região do ponto P. O que eu comentei com vocês anteriormente também? Eu comentei com vocês anteriormente que o valor da intensidade do campo ele não vai mudar. O que vai mudar, o que pode mudar nessas situações é mudar o valor da carga que está nesse ponto P. O campo ele não muda, certo? Porque eu não estou modificando a posição da barra lá que está carregada, que está originando esse campo, certo? Mas se eu mudar o valor da carga, eu vou mudar o valor da força. A força que ela vai sentir vai ser diferente, tá? Então é isso que acontece na letra B. Olha só, na letra B, vou fazer aqui do ladinho, ó. A letra B diz que a intensidade, direção e sentido da força elétrica. Agora ele está pedindo a força elétrica, a direção e sentido da força elétrica, que vai agir sobre agora um objeto, tá? Então aqui, deixa eu tentar arriscar aqui, difícil fazer ponto, tá? Eu tenho aqui um ponto, o ponto P segue aqui. Eu já sei que a intensidade, a direção, o sentido desse... ficou muito ruim, ficou muito ruim. Dá pra fazer umas coisas tortas, mas nem tão torta, né, gente? Vamos melhorar isso aqui. Então, olha só.
Deixa eu ver se eu consigo fazer mais bonito agora, tá? Ó, vamos fazer, opa, agora sim. Opa, coisa linda, olha lá, campo elétrico bonitão. Tá? Então o campo elétrico tem aquela direção, aquele sentido ali, a gente já discutiu isso e isso não vai mudar, o exercício não muda essa questão. O que ele quer saber agora é o seguinte, eu tenho uma carga agora de sinal negativo, menos Q, tá? Eu tenho uma carga menos Q agora. Por que eu sei que a carga é menos Q? Porque o exercício me diz ali que o valor dela é menos 2 vezes 10 na menos 10 coulombs. Então este é o valor da minha nova carga. Para efeitos de conta, né, a gente sempre considera aqui o módulo da carga Q. Isso para não influenciar aqui no sinal da força, no sinal do campo, né? Essa questão, essa ideia de direção e sentido, a gente faz analisando o que está acontecendo. Se a gente sabe que nós temos uma carga menos Q, o sentido da força, como é que tem que ser? O sentido da força, a direção e o sentido dela tem que ser mesma direção, a força, né? Porém com sentido oposto. Então, nesse caso aqui dessa força negativa, o valor da força ele é no sentido oposto, ou seja, vertical e para baixo. Tá? Então este fato já está matado por nós. O que falta a gente fazer? Galerinha, isso aqui a gente já sabe. O campo ele não muda. O campo está lá, ó. 1 vezes 10 na 34 newtons por coulomb. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a força. Como é que eu vou calcular a força? Usando essa mesma equação que nós temos aqui. Então a equação vai ficar como agora? A equação vai ser igual a E vezes Q em módulo, certo? Então o valor da força aqui, vamos escrever bonito, né, para vocês entenderem, vai ser esse 1 vezes 10 na 34 vezes o valor da carga, que é em módulo 2 vezes 10 na menos 10. O que a gente vai observar? A gente vai observar agora que eu vou multiplicar os termos aqui. Então isso aqui é 2 vezes 1, isso aqui é 2. Vou pegar a base 10 e vou somar os valores de base 10. Mas eu tenho 34 e menos 10. Isso aqui dá incríveis 24 newtons. E esse é o valor da força que a segunda carga modificada vai sentir. Simples, simples. Tranquilo? Muito tranquilo, tá? Tenho certeza que vocês que estão no terceiro ano tirarão isso aqui de letra, tá? Tirando o caso da minha letra que está um pouquinho horrível, mas a gente vai melhorar aos pouquinhos, tá? Vocês não se preocupem com relação a isso. Beleza, galera? Vamos tocar ficha, né? As questões das linhas de campo. Isso aqui a gente já discutiu também um pouquinho, mas aqui eu tenho uma figura muito bonitinha, né? Que deu muito trabalho para fazer, então vamos dar uma olhadinha nela. Vamos relembrar. As linhas de campo são dadas pelas configurações elétricas que uma carga elétrica ou corpo elétrico gera no espaço. Então uma carga positiva, nesse caso, esférica, né, vai gerar linhas radiais, saindo em todas as direções. Essas linhas de campo são representadas dessa forma, certo? São linhas que a gente vai convencionalmente para cargas positivas, tá? Os velhos barbudos lá uma vez fizeram uma reunião científica, eles acharam por melhor que cargas de sinais positivos tivessem linhas de campo, fossem representadas com linhas de campo com o seu vetor, né? A direção do seu vetor saindo, beleza? Então olha só, essas linhas de campo são representadas, né, como que se afastassem da carga, beleza? O mesmo acontece com uma carga negativa, certo? São linhas que vão sair em todas as direções radialmente, certo? Porém, para diferenciar de uma carga positiva, agora essas linhas de campo é como se elas estivessem entrando, né? Se aproximando da carga geradora. Tranquilaço, né? Então nós temos duas situações: para carga positiva, outra para carga negativa, e uma terceira situação. Apareceu lá uma terceira situação, qual que é? É quando eu tenho duas cargas e a gente coloca elas nas suas proximidades. O que acontece com as linhas de campo elétrico quando a gente aproxima essas duas cargas, né? O que acontece é como está no desenho aqui, ó, como a gente observa, tá? Vou pegar uma caneta vermelha para ver se eu risco aqui. Vou mudar a corzita em vermelho, tá? Ó, então acontece como nós estamos observando aqui. As linhas de campo, elas se deformam, mas uma questão muito importante, ó, que elas podem distorcer
certo? No espaço. E essas distorções, elas dependem do tipo de carga que estão interagindo, né? Mas aqui eu tenho uma questão muito importante, que é as linhas de campo, elas jamais se cruzam, tá? Uma linha não se cruza por outra. Elas se distorcem, mas elas não se cruzam. Beleza? Tu não vai ter essa linha de campo aqui, ó, cruzando com essa outra linha aqui de baixo, certo? Elas podem se distorcer. Essa linha que sai daqui, ó, lembra como é que elas eram retas e radiais quando eu tinha só a carga positiva? Nesse caso aqui, que eu tenho a positiva e negativa, elas se distorceram, né? Dando essa impressão de como se elas estivessem se aproximando, né? Então as linhas de campo se distorcem, né? E é como se nós tivéssemos uma continuidade. A linha de campo que sai da carga positiva entra na negativa, né? Ó, em todas o seu lado aqui onde é mais próximo, certo? As linhas aqui mais afastadas, elas também acabam se distorcendo por influência da outra carga. E aí vocês observam que o desenho ele tem essa característica de nos parecer que as duas cargas é como se elas estivessem entrelaçadas, né? Querendo se aproximar. Sim, essa é a ideia, tá? E um outro caso aqui que ocorre, então, são dois desenhos, né, que ocorre aqui entre duas cargas de mesmo sinal. O que a gente observa é que essas linhas de campo, elas também se distorcem. Então há também a distorção das linhas de campo, né? Só que nesse caso aqui, como são cargas de mesmo sinal, essas linhas de campo, elas se distorcem de forma a não apresentar uma continuidade e dar a entender que estarão se aproximando. Dá a entender que elas vão se afastar, que a tendência delas é uma repulsão elétrica. Então esse desenho aqui, ó, eles demonstram para nós essa ideia de que as linhas de campo, elas se distorcem para cargas de mesmo sinal, dando essa impressão de que elas querem se afastar, que elas não são convergentes, elas não se gostam, tá? Elas querem cada vez mais ficarem longe uma das outras. Beleza? Tu me entendeu? Então olha só, gente. Novamente ali apareceu um delay meus linhas de campo, tá? Aqui o que acontece? É muito difícil fazer esses tipos de experimento, tá? Eu inclusive já tentei fazer algumas vezes em laboratório. O efeito que eu consegui não foi tão legal, tão bacana, tá? Mas aqui tem alguns efeitos onde foram feitos em situações bem específicas, né? Onde a gente consegue observar essas linhas de campo em seus diversos formatos, né? Aqui, por exemplo, ó, é como se eu tivesse uma carga positiva e aqui uma carga positiva também, né? Olha só, as linhas de campo, elas dão a entender que elas não querem continuidade, que elas querem se afastar. Então olha só, a gente olha aqui na meiuca aqui, ó, é difícil, né, produzir esse experimento, né, em condições boas, porque geralmente é feito em um óleo. Aqui a gente coloca algumas partículas não muito pesadas, né, para que elas se adaptam às questões elétricas, mas às vezes acontecem algumas distorções que a gente não espera, tá? Que não condizem com o experimento na realidade. Mas aqui é bem verificável que a gente consegue observar que essas linhas de campo aqui, eu dou aquela impressão do desenho anterior que eu mostrei para vocês, que elas querem se afastar. Aqui, ó, em uma outra situação, nós temos uma barra e uma ponta, né? E a gente consegue observar essas linhas de campo convergindo, né? Então, antes nós tínhamos duas esferas, nós tínhamos aquele formato, ó, com duas esferinhas, como é que fica? Bem parecido com aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês. Então, aqui nós temos outras situações com outros sistemas, né? Aqui duas barras, né? E aqui são todas cargas de sinais opostos. Então, a gente observa que essas linhas de campo, elas convergem, né? Ó, apareceu um aluno querendo participar da nossa aula aqui. Tá, eu já corri ele. Daqui a pouco ela volta. Conheço. Então, olha só. Aqui a impressão que passa, né, é que nós temos uma carga de sinal positivo aqui, uma de sinal negativo, e há essa convergência dessas linhas de campo, né, essa continuidade, né? As linhas de campo saem de um objeto e entram no outro. Então, isso acontece em todas as situações aqui, ó, positivo, negativo, né? Positivo, negativo. Tá? E aqui também poderia ser positivo, e essa parte aqui que está circulando, uma parte negativa, certo? Então essa é a ideia, tá, gente? Vocês entenderem essas linhas de campo e compreender que, apesar de parece ser besta, né? Parece ser uma coisa simples, e é simples, tá? Mas é importante que vocês saibam muito bem sobre isso, que as linhas de campo elétrico, elas sempre saem dos corpos carregados positivamente e entram nos corpos carregados. Elas têm essa tendência de como se estivessem entrando, né, ou se aproximando em corpos que têm carga negativa. Beleza? Feito isso,
a gente vai seguir esse padrão sempre, em todos os nossos exercícios. Belezinha? Olha lá o delay. Delay. Gente, uma outra coisa que é importante aqui é a gente falar sobre densidade de carga. Densidade de campo elétrico, né? Então, quanto maior a densidade de linhas de campo, maior o valor do campo elétrico naquela região. Então, quanto mais linhas de campo elétrico nós tivermos, então aqui o E1, certo? Ele tem, olha só, a quantidade de linhas de campo que é produzido devido a esse campo E1. E olha só a quantidade de linhas de campo que é produzido por E2. O que a gente observa? A gente vai observar que a intensidade de E1 vai ser muito maior. Eu falei que ela voltava, né? Judite, sabe? Vem dar um alô para a câmera. Então, a gente observa que a intensidade do campo E1 é muito maior que a intensidade do campo E2, certo? A gente observa isso analisando também a densidade de linhas de campo elétrico. Beleza? Facinho, tranquilo, né? Sem problemas maiores sobre isso. Feito isso, vamos partir para uma próxima etapa. Isso aqui eu acredito que a gente já havia discutido lá antes de fazer a pausa. Agora vai vir a parte que realmente é nova para nós, tá? Vamos lá. O vetor campo elétrico, certo? Então o vetor campo elétrico, o que ele vai ser? Ele vai ser uma propriedade de um ponto específico. Então vamos supor aqui que eu tenho essa situação, essas duas cargas, né? Carregadas, esses dois objetos carregados que geram essas linhas de campo elétrico, como a gente já discutiu e como a gente já conhece, certo? Então o que acontece? Se eu quiser calcular o campo elétrico em qualquer ponto do espaço aqui, eu consigo, certo? Mas como é que é o comportamento deste vetor campo elétrico neste ponto do espaço? Nesse determinado ponto do espaço. Então aqui quando eu tenho linhas não deformadas, né, nesse caso aqui uma linha horizontal, a gente observa que o vetor campo elétrico neste ponto aqui, ó, neste ponto em questão, ele vai ter a mesma direção, ele vai ser horizontal e também para a direita, né, como esta linha de campo, certo? Mas nesse outro caso aqui que eu tenho uma linha deformada, certo? Esse vetor campo elétrico neste ponto do espaço, ele vai ser representado como um vetor que tangencia essa linha de campo. Ele é tangente a essa linha de campo, tá? Como é o vetor EY aqui e o vetor EZ. Então se eu tenho um campo elétrico aqui, deixa eu pegar minha caneta. Pegar aqui, mudar a corzinha, tá? Vai ficar, eu acho que o branco fica melhor de escrever aqui. Para não escrever na minha cara, eu vou escrever um pouquinho mais acima. Então, se eu tenho um campo elétrico, uma linha de campo que é curva, e eu quiser calcular aqui um campo em uma determinada região do espaço, o que acontece? O vetor campo nesse ponto do espaço aqui, ó, deixa eu tentar riscar aqui. Ó, fiz um ponto, né? Vamos supor que esse aqui é o ponto P, onde eu quero calcular o campo. Como é que eu vou representar o campo elétrico nessa região aqui? Bom, o campo elétrico nessa região ele vai ser um vetor que vai ser tangente a essa linha de campo, tá? Então essa é a ideia quando eu tenho linhas curvas, certo? Quando eu tenho linhas deformadas, eu tenho um vetor que ele vai tangenciar. Beleza? Tranquilo também, né? Nada demais, nada muito diferente do que a gente já não tenha visto, né? Dentro da matemática ou dentro da física. O que a gente vai fazer? Quais são os nossos próximos passos agora? Tá? Nós vamos calcular o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Tá? E não tem mais nada nessa figura aqui, porque nós vamos fazer essa deduçãozinha na mão. Então me acompanha aí e vem junto comigo. Tá? Vamos supor que eu tenha um cargão. Tá? Aqui está o meu cargão. E o cargão ele é positivo. Certo? O meu cargão eu vou representar ele como sendo o Qzão. E o que eu tenho aqui neste meio eu vou chamar de vácuo. Tá? Então eu vou dizer que eu tenho vácuo neste meio onde eu estou. Poderia ser água, poderia ser ar, poderia ser, sei lá, mercúrio, poderia ser qualquer outro gás, poderia ser qualquer outro meio. Mas o meio que geralmente a gente vai trabalhar, pessoal, vai ser o vácuo, tá? Porque o vácuo já tem um valor de uma coisa que nós chamamos de constante dielétrica do meio muito bem conhecida, né? Onde essa constante K, né, no vácuo, alguns livros eles chamam de K0, nós vamos apenas chamar de K, tá? O K, ou K0, ele tem um valor muito específico no vácuo,
essa constante elétrica do meio, né? Ele vale 9 vezes 10 na 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E eu sei que tu já viu esse valor em algum lugar da tua vida, em algum momento da tua vida, eu sei, foi na disciplina de física mesmo, e foi esse ano ainda, quando a gente estava falando de força elétrica e lei de Coulomb, tá? Porque nós também considerávamos que os objetos eles estavam no vácuo, tá? E este K ele aparecia para você em diversas contas. O que acontece agora, galera? Eu vou colocar uma carga de prova aqui, ó, botar uma carguinha, né? Se eu conseguir riscar. Tá, consegui. E vou colocar uma carga de prova positiva também. Mais Qzinho. Beleza? Mais Qzinho. O que a gente sabe sobre campo? A gente já sabe que esse cargão aqui vai gerar linhas de campo radial, né? Ele é esférico. Acredita em mim. Aquilo ali é esférico, tá? Ele vai gerar linhas de campo em todas as direções. Tá? Então aqui ó, as linhas de campo são em todas as direções. Tem pra lá, tem pra cá, tem pra lá. Tipo, todas as direções radiais. Certo? Mas nesse ponto do espaço específico, tá? Nesse ponto P, eu quero descobrir qual é o valor da intensidade do campo. Porque pensem comigo, tá? O campo, quanto mais próximo da minha carga, maior deve ser a intensidade desse campo elétrico, né? Porque quanto mais longe está a minha carga, como é este campo ele vai gerar forças de interação à distância, né? Se eu afastar muitos objetos, eles não vão ter uma intensidade de campo elétrico muito intensa, não vai ser muito intenso porque eles estão muito longe. E a gente precisa, para que esse campo se torne mais intenso, aproximar esses objetos. Então, quanto maior a distância, menor a intensidade. Quanto mais próximos, né, maior a intensidade. Isso é muito parecido e tem relação quando nós estávamos discutindo as questões de força elétrica lá e lei de Coulomb, né? Que a gente já discutia essas relações de interação à distância e quanto menor a distância, maior era a intensidade da força. Como força e campo são diretamente proporcionais, lembra da equaçãozinha aqui, ó? Eu já vou colocar ela aqui, ó. O campo ele é diretamente proporcional ao valor da força em função da carguinha naquele ponto de espaço, certo? E a gente já sabe disso. Campo é vetor, força é vetor também, tá? Como a gente já sabe que tem essa relação de distância, né? Então eu vou estabelecer aqui, escrever que este ponto P ele está a uma distância d da carga geradora. E eu vou colocar nesse espaço aqui uma carguinha de prova que, como a gente sabe, essa carga de prova serve para provar alguma coisa. No caso aqui nós vamos provar qual é a intensidade do campo nessa região aqui. A gente sabe que essa carguinha de prova ela vai sofrer a ação de uma força elétrica que tem essa direção. A questão é, por que eu sei que essa é a direção da força elétrica? Porque olha só, olha que é a carga geradora. A carga geradora é uma carga positiva, né? Eu tenho uma carga de prova positiva, então logo a gente sabe também, aqui eu vou mudar a cor, vou mudar para vermelho aqui, ó. A gente sabe também que a direção e sentido do campo tem que ser, a direção e sentido do campo tem que ser a mesma direção e sentido da força elétrica, certo? Naquele ponto do espaço. Isso numa situação que eu tenho só dois objetos envolvidos, né? Eu estou com uma carga de prova e um cargão. Voltando aqui para minha caneta cor branca, tá? Então a gente tem essa questão aqui. Eu quero descobrir qual é a minha ideia, é descobrir o valor desse cara aqui. Qual é o valor do campo nessa região do espaço? Aí vocês vão me dizer, professor, é muito simples. É só tu pegar o valor da força e dividir pelo valor da carga. Muito bem, parabéns, né? Mas se eu não tiver o valor dessa carga de prova, porque essa carga de prova ela tá aqui só para provar alguma coisa, às vezes eu quero calcular o campo e eu não tenho uma carga de prova para colocar lá, né? Então eu preciso de uma equação que me ajude a fazer isso também. Tá? E às vezes eu não tenho o valor da força, se eu não tenho a carga de prova, eu não tenho como medir qual é a força que aquela carga de prova está sentindo, né? Mas mesmo assim eu tenho interesse em saber qual é o valor do campo. Então eu preciso de uma equação que seja genérica para uma situação onde eu tenho apenas a minha carga geratriz deste campo, né, que está gerando o campo, e eu consiga calcular o campo em qualquer região do meu espaço. Bom, então é isso que a gente vai obter. Como é que nós vamos obter isso? Utilizando também a lei de Coulomb, tá? Para quem não lembra, a lei de Coulomb, vou botar aqui, ó, a lei de Coulomb era a força
K vezes o módulo das cargas, né? Então aqui nós temos uma carga 1, aqui nós podemos botar uma carga 2, né? Sobre a distância ao quadrado, certo? Isso aqui é vetor. Não se esqueçamos disso, porque é importante salientar que se a gente está falando com vetores, depois quando a gente estiver em outras situações, essa questão vetorial vai ser sempre importante. Então essa é a lei de Coulomb, né? Se eu voltar a olhar isso aqui lá na equação do campo que eu já tinha anteriormente, o que acontece? Então olha só, o meu campo elétrico ele vai ser igual a força sobre a carguinha. A carguinha de prova, que eu posso chamar ela, comparando com essa lei de Coulomb que eu tenho aqui, eu posso chamar ela de 2. Ó. Eu posso colocar um índicezinho 2, só para a gente dar uma comparadinha aqui, ó, com o que nós tínhamos com a lei de Coulomb. Eu vou chamar a cargona lá de 1. Tá? Beleza, olha só. O que vai acontecer? Eu sei que força, o que é força? Força é a lei de Coulomb, né? É dada pela lei de Coulomb, então eu vou ter lá o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre distância ao quadrado. Só que isso aqui está ainda dividindo por Q2, né? Que a gente vai lembrar que também a gente colocou em módulo lá para não ter maiores prejuízos em termos de sinal, tá? Então, ó, galerinha, o que a gente tem aqui? Divisão da divisão. Para quem não lembra, né? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, ó, K Q1 vezes Q2, tá? Minha letra ela tá feinha, eu sei, vou pedir que vocês não se importem muito com isso, mas eu acho que ela tá legível, tá? Q1 Q2 sobre D quadrado. E esse termo aqui que está aqui embaixo dividindo o divisor, eu posso passar ele lá para cima invertendo a sua posição, né? Então isso aqui fica 1 sobre Q2. Para quem já está um pouquinho mais perito em matemática, né, já vai ter pensado, nem precisa fazer essa operação, já pode realizar as simplificações óbvias que vão aparecer aqui, tá? Mas para quem ainda não lembra, né, então quando eu tenho a divisão da divisão, eu posso então pegar esse termo que está lá dividindo tudo, né, e inverter o seu sinal, inverter a sua posição, né, passa invertido. O que a gente observa? Eu tenho multiplicação de fração, mas eu tenho Q2 aqui em cima e Q2 aqui embaixo. Está tudo multiplicando, então, ó, taca a ficha, taca fora. O que resultou, galerinha? Resultou na equação do campo geral para qualquer ponto do espaço que nós temos. Uma equação baseada na lei de Coulomb e muito parecida com a lei de Coulomb. Porém, diferente. Ela calcula coisas diferentes. Nessa aqui, o campo... certo? Eu vou considerar o meio, onde nós estamos, que geralmente vai ser o vácuo, a menos que o exercício te diga que não é para considerar o vácuo, é para considerar outro meio, mas aí ele vai ter que te dar o valor de K, ou então te fazer calcular esse valor de K, ele vai ter que te dar as condições para tu calcular esse valor de K, a carga geradora do campo sobre a distância ao quadrado. E este aqui é a minha equação do campo elétrico baseada na lei de Coulomb. Então isso aqui me permite calcular o campo em qualquer ponto do espaço, sabendo apenas duas informações, né? 3 informações para ser mais exato, né? O meio onde nós damos o valor da carga que está gerando esse campo e a distância pelo qual eu quero calcular esse campo, né? A distância pelo qual. Belezinha? Então nós temos uma equação nova, né? Uma equação que nós vamos usar bastante, parecida com o que nós já vínhamos utilizando, porém tomar cuidado para não confundi-la. Tranquilo? Segue o baile. Pessoal, então vamos resolver esse exercício aqui, tá? É um exercício que leva em conta uma carga, um objeto que está gerando uma carga aqui. Deixa eu pegar minha caneta, uma caneta branca aqui, tá? É um objeto que tem aqui, ó, menos 12, é uma carga negativa, tá? Então deixa eu botar aqui negativo, menos 12 microcoulombs de carga, tá? E ele quer saber qual é o campo gerado por isso aqui a uma distância de 50 centímetros, né? Então uma carga elétrica se encontra no vácuo, gera qual o valor de campo lá no ponto P do espaço? Qualquer, tá?
Então como é que fica essa historinha aqui, gente? Eu vou escrever a equação do campo E igual a K Q sobre D quadrado, né? Sabendo que o K é o vácuo, 9 vezes 10 na 9 newtons, estou escrevendo tudo torto, newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? E vou lá, vou substituir os valores, ó. Então aqui fica K 9 vezes 10 na 9 vezes o valor da carga, que está em módulo, né? Aqui a gente coloca em módulo, não esqueçamos disso. 12 vezes 10 na menos 6 sobre a distância, que é 50 centímetros, que a gente precisa passar para metros, e todo mundo sabe, né, quanto equivale 50 centímetros em metros, né? 0,5 metros, certo? Então vamos lá, vamos calcular esse negócio. Pega a calculadora aí. Eu vou fazer aqui, ó, 12 expoente na menos 6 vezes 9 expoente na 9. Isso aqui dá, ó, essa parte de cima aqui dá 108 vezes 10 na 3 aqui embaixo, divididos, né? Divididos por 0,5 ao quadrado, 0,5 para 0,5 ao quadrado, isso aqui é 0,25. É óbvio, né, professor? Já sabia disso, já sabia, né? Mas eu fiz aqui para confirmar. Aquela velha historinha, né? Então aqui, ó, 108 expoente na 3 divididos por isso aqui é 432 vezes 10 na 3, 432 vezes 10 na 3 newtons por coulomb de campo, certo? Então este aqui é o valor do meu campo elétrico lá no ponto P a 50 centímetros de distância. Fácil, extremamente fácil, né? Já dizia o J Quest. Vamos passar para uma próximo exercício? Então segura aí. Próximo exercício, né? Sabendo que uma carga geradora, que uma carga geradora que está no vácuo possui uma carga de 5 microcoulombs, então eu vou anotar ali, ó, vou anotar aqui, que a cargona ela tem valor de 5 microcoulombs, tá? A que distância dessa carga deve ser colocada uma carga de prova, um Qzinho, de 1,6 vezes 10 na menos 19, que é o valor da carga elétrica fundamental, né? 1,6 vezes 10 na menos 19, para que surja sobre essa carga, para que surja sobre ela uma força de 8 vezes 10 na menos 14 newtons. Beleza? Entenderam o exercício? Então eu tenho um cargão aqui, certo? O cargão Q positivo, que tem uma carguinha de prova aqui numa região de espaço, o Qzinho, beleza? O Qzinho. Eu quero saber qual é a distância que eu tenho que colocar esse negócio aqui. Qual é a distância? Para que surja sobre essa carga uma força de 8 vezes 10 na menos 14 newtons aqui, que é a força, tá? É isso que o exercício está te dizendo. Eu vou ter que fazer dois processos aqui. Por quê? Se eu pegar a equação do campo que tem a distância para eu calcular, o que eu preciso? Eu preciso do K, do Q e do D, né? A distância ao quadrado. D é o que eu quero descobrir. O Q é dado, o K é o padrão, né? K é 9 vezes 10 na 9, 9 vezes 10 na 9, beleza? Aquela unidade muito maluca, newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Mas eu não tenho campo também. Eu não sei qual é o valor do campo. Então o que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou calcular o campo pelos dados que são dados pelo meu exercício, naquela definição que a gente já tinha de campo. Força sobre a carga naquele ponto, né? Sobre a carga que está sentindo aquele campo. Então como é que fica aqui, ó? Bem simples, né? Então a primeira parte que eu vou escrever, ó, primeira parte do meu exercício, tá? A primeira parte, força, é 8 vezes 10 na menos 14 sobre a carga. Quanto que vale a carga? Carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 na menos 19. Qual é o valor do campo? Pega aí. Vamos fazer junto, ó, 8 expoente na menos 14 dividido por 1,6 expoente na menos 19.
Isso aqui, ó, dá 500 vezes 10 na 3. Vou botar aqui, ó, 500 vezes 10 na 3 newtons por coulomb. Então eu já sei o valor do campo naquele ponto. O valor do campo naquele ponto para gerar essa força sobre essa carguinha vale isso aqui, ó, 500 vezes 10 na 3. O que eu vou fazer agora, galera? Eu quero calcular qual é a distância que eu tenho que botar o cargão para que gere aquele campo naquele ponto do espaço e gere aquela força. Então eu vou lá e vou pegar a equação de Coulomb, né, para o campo elétrico. E kq sobre d quadrado. Substituindo os valores, como é que fica? Ó, E igual K 9 vezes 10 na 9 vezes o campo, opa, a carga vale 5 micro. 5 vezes 10 na menos 6. Aqui eu esqueci de substituir o valor de E, né? Tô tão acostumado a fazer para calcular o E que eu não substituí o E. Mas vamos lá, ó. Então já substituí 2 aqui, substituí a carga e o valor da constante do meio. Vou pegar o valor do campo agora, 500 vezes 10 na 3, que é igual a 9 vezes 10 na 9 vezes 5 vezes 10 na menos 6. Já vamos fazer aqui, ó, 9 expoente na 9 vezes 5 expoente na menos 6, 45 vezes 10 na 3. Então isso aqui, ó, já é 45 vezes 10 na 3. Belezinha? Sobre d quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui, galera? Como é que eu posso resolver? Eu quero descobrir o valor de d, né? Então eu posso passar o d aqui, ó, multiplicando que ele 500, e eu já posso passar esse 500 aqui, ó, dividindo. Eu sei que tu está no terceiro ano, tu já vai entender isso aqui facilmente. Esse passo matemático é bem simples, né? Então olha lá, a distância ao quadrado, não te esquece disso, vai ser 45 vezes 10 na 3 sobre 500 vezes 10 na 3. Essa base 10 aqui positiva 3 em cima e embaixo, eu posso cortar fora, já posso tacar fora, tá? O 45 divididos por 500 já vai dar 0,09. Então olha só, d quadrado, fazendo aquela divisão ali, 0,09. O que eu preciso fazer para extrair esse quadrado desse d aqui e descobrir a distância realmente, né? Eu extraio a raiz dos dois lados da equação. A raiz de d quadrado é d, e aí fica a raiz de 0,09. Só fazer aí a raiz, eu já sei a resposta, né? Ó, incrível. 0,3 metros. Ou então a gente poderia dizer que isso aqui é 30 centímetros, né? Essa é a distância que eu devo colocar o cargão próximo dessa carguinha para que gere uma força de 8 vezes 10 na menos 14. Tranquilo? Esse aqui já foi um exercício que exigiu um pouco mais da gente, né? Nós já tivemos que fazer mais alguns passos matemáticos aqui para conseguir resolver esse exercício. Mas a gente não se entrega, vamos firme, tá? Vamos firme. Bom, gente, então olha só. Aqui é uma questão de campo elétrico quando nós temos mais de uma carga. Então aqui faltou escrever aqui, ó, até demorei a entender. Quando nós temos mais, vamos botar assim, ó, quando nós temos, deixa eu apagar aqui, aqui é sem cortes, tá, gente? Ó, borracha, paga. Vantagem que não fica aqui, a borracha não deixa nenhuma marca, né? Ô filho, vamos lá. Pega a canetinha. Aê, queridão. Olha só, gente. Então, quando eu tenho muitas cargas envolvidas, um conjunto de cargas envolvidas, ou seja, quando eu tenho uma coisa que eu chamo na física de sistema de cargas, tá? Como é que eu calculo o campo nessas condições? Quando eu tenho um sistema de cargas, quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, um cargão Q1, quando eu tenho um cargão negativo aqui, por exemplo, Q2, quando eu tenho um cargão positivo aqui, Q3, e eu quero calcular o campo nesse ponto aqui. O que vai acontecer? O campo naquele ponto P ele vai sofrer a influência dessas três cargas.
Então, o que vai aparecer aqui no ponto P é um campo que nós chamamos de campo resultante, E de Rzão, certo? Que vai ser influenciado pelas somas do campo E1 mais o campo E2 mais o campo E3, porque eu tenho 3 cargas gerando campo ali. Como é que é essa soma? Essa soma aqui vocês não podem esquecer que são somas vetoriais, então elas vão considerar o sentido e direção do vetor campo elétrico gerado por essas 3 cargas. Aqui, por exemplo, ó, a carga Q3 vai gerar um campo nessa direção aqui, certo? A carga Q1 vai gerar um campo nessa direção aqui. E a carga negativa aqui? Está entrando, então ela vai para aquela direção. Então essa aqui vai ser meu E2. Então vocês observam que eu teria que resolver, nesse meu caso, nesse meu exemplo meio elaborado agora, às pressas, né? Eu teria um sistema de soma de vetores ali bem complicado de resolver. Obviamente que nossos exercícios serão mais fáceis, serão mais facinhos da gente conseguir formalizar essas questões dessas somas vetoriais, né? Mas aqui, só para vocês verem, né, que não importa a quantidade de cargas que eu tenho, eu vou somar todas essas contribuições para gerar o meu campo lá no ponto P, né? Ou chamar o campo como eu chamo de campo resultante, certo? O campo resultante, que é aquele campo ali naquele ponto P do espaço, né? Esse símbolo aqui, para quem não conhece ele, é o símbolo de somatório, né? É como se fosse a soma de todos as minhas intensidades de campo em função então aqui, ó, é uma soma de 1 até N partículas que eu tiver. Então se eu tiver 1000 partículas, vai ser de 1 até o N vai ser 1000. Então eu vou somar 1000 cargas aqui para calcular a carga resultante naquele ponto do espaço. Obviamente que não vai ter 1000 cargas, né? Mas umas 3 ou 4 pode ser que apareça. 3 e 4 já dá um bom trabalhinho para nós, tá, gente? Inclusive, nós temos um exercício aqui, né? Eu ia corrigir aqui, acabei não corrigindo, tá, gente? Eu já tinha falado pro professor Michel, que estava trabalhando com esse material. Aqui tem um problema. Aqui não é B. Aqui é C. Tá? Então já tem uma correção ali. No caderno de vocês já coloquem ali o valor correto, tá? O ponto C da carga C, tá? Galerinha, vou fazer aqui esse exercício, tá? Que é onde nós temos 3 cargas situadas em pontos do espaço descritas aqui, ó, dessa forma. Vou escrever aqui, ó, o ponto A, por exemplo, ó, a posição da carga A é 0 e 0. O que isso aqui significa? Significa que ela assume a posição X no eixo X, ela assume a posição 0, e no eixo Y ela assume a posição 0 também. Beleza? Entenderam a lógica? Se entenderam a lógica, vai dar tudo certo. Tá? Eu vou colocar aqui em cima como é que ficaria o desenho disso. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho retinho aqui. Opa, tava bom demais para ser verdade, né? É bom que a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Olha só. Eita. Apesar desse vídeo não estar sendo ao vivo, né? Ô, porqueira. Me ajuda, filho. Caneta. Aí, ó. Opa. Então, olha só. Aqui é o eixo X. E aqui em cima é o meu eixo Y, certo? A carga A, ela tá aqui, ó, e no ponto 0, 0. Então aqui está a minha carga A. O que a gente observa sobre a carga A? Ela é uma carga negativa, beleza? Então vamos colocar o sinal dela. Opa, me passei aqui. Saiu minha caneta, volta a caneta aqui. Ela é uma carga negativa. A carga B, ela tá na posição 3, na posição X. Então vou escrever aqui, se me deixarem escrever. É difícil fazer esfera aqui, hein? É uma carga positiva, então ela está nessa posição aqui, ó, QB, tá? QB. Ela é positiva. E a carga C está numa posição 0 no eixo X e posição 4 do eixo Y. Então ela está se encontrando lá no vértice, lá na posição 4, ó. E essa aqui é minha carga QC. A carga QC também é negativa. E o que ele pergunta? Ele pergunta qual é a intensidade do campo dentro dessa formatação que a gente tem aqui inicial de cargas. Ele pergunta qual é o módulo de direção e sentido do campo num ponto P. E esse ponto aqui é exatamente
né? Na intersecção aqui, se eu puxasse linhas verticais, né, e horizontais aqui em termos dessas cargas QB e QC, é o ponto 3, né? Ponto 3 e 4, ou seja, 3 no eixo X, 4 no eixo Y. Eu quero saber qual é o campo neste ponto P que está lá. Barbada, facinho. Vai dar um pouquinho de trabalho isso aqui, gente. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas nós somos perseverantes e nós vamos resolver esse exercício. Para começar aqui, vamos analisar como é que é o campo elétrico nesse ponto P devido a cada uma dessas cargas. Então, devido à carga B aqui, eu vou chamar isso aqui de EB. E o campo EB, como a carga é positiva, ele está saindo da carga. Então, lá no ponto P, ele vai ter a direção vertical e para cima. Na carga QC, é uma carga negativa. Então, ela vai ter essa direção aqui, ó. Ela vai ser vertical, quer dizer, desculpa, horizontal e para a esquerda. Então esse aqui é meu QC. E nós teremos aqui, eu vou chamar de EC, né? EC. E a minha carga QA vai gerar um campo EA que vai ter essa direção aqui. Beleza, galera? Vocês viram aqui como é que ficou a disposição desses campos, né? E a gente observa que temos o campo B e o campo C que vão ser bem tranquilos para a gente trabalhar. Mas o campo A ele não vai ser tão tranquilo assim. Nós teremos alguns problemas para trabalhar com o campo A. Por quê? Porque este campo A ele não está em nenhum eixo um eixo X ou eixo Y. Ele está numa diagonal. Ele tem dentro dele tem duas componentes vetoriais, uma componente do eixo X e uma componente do eixo Y. No campo C eu tenho só componente X, só componente horizontal, e no campo B eu tenho só componente vertical, só o componente Y, tá? Quem é professor do Michel e quem é professor do Michel? Quem é aluno do professor Michel, né? Já ouviu falar também em vetores unitários, tá? Os meus alunos, quando a gente trabalhou lá no primeiro ano em vetores unitários, a gente trabalhou que os vetores unitários dos vetores do eixo X eu chamaria de X-chapéu. Eu acho que com os alunos do professor Michel trabalharam com I-chapéu. Para os vetores do vetor vertical, né, das componentes verticais, eu chamava de Y-chapéu. Os alunos do professor Michel aqui, ó, vou botar uma igualdade porque vai ser a mesma coisa, né, por definição, botar aqui, ó, definição. Também é o J-chapéu, tá? Então, dependendo aí de como vocês estão acostumados a mexer, as componentes vetoriais serão descritas dessa forma. Eu vou usar o X e o Y, chapéu, para ficar bem fácil de vocês entenderem que eu estou no eixo X ou estou no eixo Y, beleza? Mas isso vai acontecer quando eu for decompor o vetor A, que ele vai ter duas componentes e eu vou precisar indicar essas componentes. Vamos olhar aqui primeiro o que acontece com a intensidade do campo elétrico devido à carga B, tá? Então, devido a B aqui, ó, primeirinho, tá? Devido a B, o campo de B, né, o EB, ele tem um sentido horizontal e para a esquerda, né? E como é que a gente calcula ele? Vai ser K QB sobre a distância ao quadrado de B até o ponto P. Beleza? A distância de B até o ponto P. Perfeito? Perfeito. Eu tenho todos esses valores? Tenho, meus queridos. Olha só. O valor de K é aquele padrão, 9 vezes 10 na 9. Tá ali, ó, 9 vezes 10 na 9. Qual é o valor de Q? O valor de Q é dado no exercício. Tá aqui, ó, 4 micro. Vou escrever 4 vezes 10 na menos 6. Sobre a distância dele. Ao quadrado. Agora eu preciso ver uma coisa aqui, eu não tenho gráfico, eu vou dar uma pausada no vídeo agora e depois eu volto, tá? Porque eu tenho que pegar essa informação, porque eu não peguei o desenho que está no material, tá? E eu não tenho certeza se a distância está em metros ou centímetros, lembrando que isso é uma informação muito importante, tá? Então olha só. Voltei, galera, voltei. Ó, minha caneta mudou de cor. Branquinho, voltei. Gente, olhei lá no material, certo? Não estava aqui no exercício, mas as distâncias estão todas em metros. Tranquilo. Então, mais fácil ainda. A gente não precisa transformar para metros nada, algo que esteja em centímetros ou milímetros, tá? Então, se está tudo em metros, a gente taca a ficha. Continuamos aqui, ó. Qual é a distância da carga QB até o ponto P?
Se a gente for ver, é essa distância aqui, ó. É essa distância que a gente quer saber. E essa distância aqui, pelo meu exercício, né? Como o ponto 13 e 4, a distância é 4 ao quadrado. Belezinha? Então, seguindo ficha aqui, galera, olha lá. Isso aqui vai ser 9 expoente na 9 vezes 4 expoente na menos 6, certo? Divididos por 4 ao quadrado. Isso aqui dá 2.250. 2.250, perfeitinho aqui, eu estava conferindo. Isso aqui dá 2.250 newtons por coulomb. Isso aqui é uma questão muito importante do que eu escreva, que eu já escrevo em termos vetoriais, porque depois eu vou ter que fazer uma soma vetorial de tudo. Tá? Então eu estou calculando o campo B aqui, mas depois eu vou ter que fazer uma soma vetorial. Então o campo B, certo? Vai ser igual a quanto? A 2.250. Em qual direção? Olha a direção do campo B lá, é uma direção vertical. Positivo. Y, né? Newtons por coulomb. Beleza? Tranquilo? Por enquanto é fácil, né? Mas a gente precisa colocar a questão vetorial ali e salientar ela. Beleza, galera? Vamos lá para a carga que é fácil também, a carga C. Vamos para a carga C. Na carga C, então vamos calcular a carga C aqui, ó. Vai ser K QC sobre D, distância de C ao ponto P ao quadrado, né? Então como é que fica isso? Isso aqui vai ficar 9 vezes 10 na 9 vezes, qual é o valor da carga C? A carga C vale menos 1 microcoulomb, tá? Mas lembre-se que esse sinal para mim não importa, eu estou usando um módulo. O sinal ele importa para a gente ver a direção e sentido depois, tá? Para fazer a análise vetorial do resultado deste campo, tá? Então, para fazer a conta aqui, eu não vou usar a ideia desse sinal, mas depois a gente vai dar uma olhadinha como é que fica a questão do sinal e quanto ela influencia nas questões vetoriais do meu resultado. Qual é a distância? A distância é 3 ao quadrado. Ó, essa distância aqui. É essa distância que eu quero descobrir. Certo? Então como é que fica? Que eu quero descobrir não, que ele pede, né? 9 expoente na 9 vezes 1 expoente na menos 6. Divididos por 3 ao quadrado. Isso aqui dá 1000. 1000. Então isso aqui, ó, gente, é 1000 newtons por coulomb. Agora, olha só. Então a distância do campo A, campo C, desculpa, ela vai ser 1000 na direção de X. Mas qual direção de X? Direção para a esquerda, gente. Pela nossa convenção lá, ó, tudo que vem para a esquerda a gente adapta como sendo negativo. Então por isso que aqui vai um sinal negativo, tá? Deste vetor. Então é um vetor negativo que vale 1000 newtons por coulomb. Beleza, galera? Belezinha, belezinha. Então, olha só. Esse vetor aqui, essa carga, EC, é uma carga que tem sinal, que tem sentido para a esquerda, né? Newtons por coulomb, certo? Então, a primeira lá tinha essa direção vertical e para cima, por isso que ela era positiva. Essa aqui é horizontal e para a esquerda, então ela é negativa, tá? Beleza, galera? Agora eu vou olhar para a carga que mais me aterroriza, né? Para a carga que gera um campo que tem duas direções, duas componentes vetoriais. Tem uma componente x e uma componente y. E aí, galera, a gente vai ter que fazer uma coisa que nós chamamos de decomposição vetorial. Quem é que lembra? Olha só. Esse aqui é o meu campo, tá? Lá no ponto P onde eu quero descobrir. Esse aqui é o campo EA. Ele é diagonal. O que a gente faz? A gente vai ter que decompor ele. A gente vai ter que decompor ele aqui, ó, numa componente EA na direção de Y. E a gente vai ter que decompor ele numa componente EA na direção de X. Certo? E para fazer para que a gente vai fazer essas decomposições e obter esses valores aqui? Para relacionar em termos angulares, usar a trigonometria aqui, ó, para achar qual é o ângulo que nós temos aqui. Então essa vai ser a primeira etapa que a gente vai ter que fazer, para achar o ângulo e assim obter essas componentes vetoriais, porque se vocês lembrarem, então o EA ele vai ser escrito então como sendo o EA na direção de X mais o EA
na direção de y. E para saber fazer essas decomposições aqui, eu vou precisar de relações trigonométricas, porque quem é o EA? O EA é como se fosse, o EAX é como se fosse esse cateto adjacente a esse ângulo com relação a este EA. Se ele é o cateto adjacente com relação a esse ângulo e em relação a esse EA ali, eu posso dizer que o meu vetor EA, isso aqui tudo a gente já fez lá desde o primeiro ano, tá, gente? Ele vai ser o EA padrão, quem é o EA padrão? É esse campo aqui, gerador, né, que a gente está analisando. Mas como eu estou olhando a componente, eu vou ter que obter o valor dessa componente vezes o cosseno do ângulo. Por que cosseno? Porque isso aqui nós temos uma relação de cateto adjacente com relação a esse ângulo. Beleza? Isso aqui na direção de x mais o EA da componente y, ele é um cateto oposto. Se é um cateto oposto, vai aparecer uma relação de seno do ângulo em relação ao eixo y. Beleza, galera? Tranquilo. Nós fizemos as decomposições, tá? Com relação aos eixos, aos componentes vetoriais. Quem é o EA? O EA é isso aqui, ó. É K QA sobre a distância ao quadrado. Beleza? E é este cara que eu vou colocar aqui para arrumar os valores das componentes x e y do vetor total, né? Porque o vetor total ele vai ter as duas componentes, x e y, por causa que ele não está especificadamente em um determinado eixo de coordenadas. Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo. Eu preciso de uma página, eu preciso aqui, ó. Eu vou pausar o vídeo de novo, tá, gente? Tá? Porque eu vou precisar colocar aqui mais uma folhinha. Pronto, gente, adicionei uma página em branco lá para continuar os meus cálculos aqui, tá? Então, olha só, na próxima página aqui, o que a gente vai fazer? Vamos com calma, vamos tranquilo, qualquer passo matemático que tu não entendeu aqui, tu volta, né? Tenta rever. Se tu não entendeu alguma parte trigonométrica aqui, né? Tem que rever algumas das aulas sobre vetores, tá? Seja uma aula do primeiro ano, teu caderno lá do primeiro ano, ou a da nossa início das aulas aqui, quando a gente estava comentando sobre isso, tá? Então, o campo EA, vou escrever aqui, ó, pegar uma caneta vermelha primeiro, ó, canetinha vermelha, branca. Pronto. O meu EA, então, o que ele vai ser? Ele vai ser aquele KQ sobre D quadrado, né? Então, eu já vou escrever, já vou substituindo os valores aqui, ó, 9 vezes 10 na 9 vezes o valor de Q. Quem é o valor de Q? O valor de QA vale 2,5. Então, eu vou botar aqui, ó, 2,5 vezes 10 na menos 6, né? Porque é microcoulombs, micro, né? Lembra do micro? Sobre a distância. Opa, qual é a distância mesmo? Aí vocês vão ter que ver lá o exercício, né? O que nós temos aqui, ó? Nós temos que aqui é uma distância de 3 metros e aqui é uma distância de 4 metros, né? Então é como que se eu tivesse um triângulo retângulo onde essa distância aqui vale 4 metros e essa distância vale 3 metros. Como é que eu acho essa distância da carga A até o ponto P aqui? Ah, eu sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe fazer isso aqui. Isso aqui nada mais é do que um Pitágoras, né? Então essa distância aqui, ó, ao quadrado, ela é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a distância vai ser igual a 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Eu sei que tu sabe fazer isso aqui, estou fazendo meio direto. Raiz de 25 é 5 metros de distância. Fiz ali, já vou botar aqui os 5 metros ao quadrado de distância. Essa aqui é a componente x. E a componente x tem uma relação de cosseno aqui. Sabe o que falta? Falta a gente achar qual é o ângulo que tem entre os vetores. Que vocês lembram lá, ó, que aqui era o vetor EA. Né? Novamente o desenho. Aqui era a componente EAY. E aqui era a componente EAX. Qual é o ângulo que eu tenho aqui? Né? Eu posso usar as mesmas relações aqui de distância com relação a essas componentes aqui, tá? Como o ângulo que nós temos aqui formado dessa distância e este vetor aqui é o mesmo, né? É o mesmo em relação à carga lá, então eu posso muito bem usar esses valores de distância para obter este ângulo aqui entre os vetores e as suas componentes,
certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu posso fazer para achar esse valor se eu tenho os catetos? Se eu tenho os catetos, eu posso usar uma relação de tangente. Então, a tangente do ângulo vai ser igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha lá no teu caderno, relembra isso. Então, cateto oposto, 4 sobre 3. Vai pegar a calculadora ali, ó, fazer contas básicas, né? 4 por 3 dá 1,33. Então, ó, isso aqui é 1,33, seguindo aqui. E a gente precisa da tangente na menos 1, fazer a operação inversa da tangente para obter o valor do ângulo. Então, qual é o valor de θ aqui? Tu vai escrever shift tangente desse valor que tu obteve. Isso aqui dá 53,13 graus. Este é o ângulo entre as componentes. Então tu vai botar aqui, ó, no cosseno 53,13. Beleza? Na direção de x ou na direção de chapéu, como vocês preferirem, tá? Mais a componente y. Vamos escrever a componente y aqui embaixo. Ah, professor, quanta conta, né? Esses exercícios aqui são bem complicados para isso. Tu não pode te perder no meio. Ó, novamente, 2,5 vezes 10 na 6 sobre 5 ao quadrado. Vezes, agora vai ser uma relação de seno de 53,13 na direção de y. Belezinha? Vamos obter o EA então aqui, gente. O EA, vou fazer todas aquelas contas ali, ó, na calculadora para já simplificar as coisas. Faz aí também, acompanha, vê se o teu resultado vai dar igual ao meu, tá? Então, por exemplo, lá, o 9 expoente na 9 vezes 2,5 expoente na menos 6, certo? Já fiz a multiplicação, 22.500, confere aí. Já vou dividir pelo 5 ao quadrado, 900. Vezes o cosseno de 53,13, ó, vezes o cosseno de 53,13. Isso aqui deu 540. Conferindo aqui, bonito, 540. Então, ó, a componente x deu 540 na direção de x. Beleza, galera? Beleza, certo. Agora eu vou pegar, então, a componente y, fazer as mesmas contas. Então isso aqui é 9 expoente na 9 vezes 2,5 expoente na menos 6. Opa, faltou aqui o sinalzinho, ó, menos, tá? Menos 6. Multiplica, divide por 5 ao quadrado, só para conferir as contas, deu 900 de novo, vezes o seno de 53,13. Isso aqui dá 719, podemos arredondar para 720, podemos? 720 na direção de y. Agora vamos fazer uma questão de análise vetorial, que eu já poderia ter feito aqui quando eu fiz a decomposição dos vetores. Se vocês observarem, olha só, essa componente y aqui do vetor, ela é negativa. Ela tem essa direção vertical e para baixo. E vertical para baixo significa que ela tem uma direção negativa. Beleza, galera? Então, ó, sinal negativo aqui. A componente EAX também é negativa, tá? Porque ela tem a direção horizontal e para a esquerda. Pela nossa convenção aqui, ó, para quem não lembra, tá? De vetores, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para a direita é positivo, tudo que é para a esquerda é negativo e tudo que é para baixo é negativo. Se tu seguir essa lógica, a gente consegue entender o porquê que eu estou considerando esses sinais de campo negativo. Tá? Isso é tudo, esse sinal, só para nos dizer qual é a direção e sentido final do campo elétrico. Tá? Então, olha só, o EA vai ser igual então a quanto? O vetor EA, ele é menos 540 na direção de x, menos 720 na direção de y, ou j chapéu, como vocês preferirem, abre e fecha, newtons por metro. Opa, newtons por metro? Não sei o que eu estou escrevendo aqui, newtons por metro. Ó, deixa eu apagar aqui. Borracha, newtons por coulomb. Newtons por coulomb. Aqui, bonito. Então, olha só, galera. Calculamos o EB, calculamos o EC, calculamos o EA. Vamos fazer a soma deles, respeitando as questões vetoriais sempre. Tá? Isso é muito importante. Então agora eu vou escrever aqui, ó,
o meu campo resultante. O meu campo resultante ele é a soma vetorial de EA mais EB mais EC, tá? O que acontece? Vamos escrever aqui, ó, de novo, mais uma linha. Quem é o EA? Menos 540 na direção de X, menos 720 na direção de Y. Quem é o EB? Vou voltar ali para ver quem é o EB, ó. O EB está aqui, 2.250 na direção de Y. Vamos lá. Mais 2.250 na direção de Y. Quem é o EC? Menos 1.000. Menos 1.000. Tá? Na direção de X. Galera, agora é a hora que tu faz lá, soma banana com banana e maçã com maçã. Sempre, tá? Então, olha só. O 540 eu posso somar com menos 1.000. O 2.250 eu posso somar com 720. Então é isso que a gente vai fazer para obter o valor do campo resultante em termos vetoriais. E esse campo resultante é aquele ponto lá, em ponto P. 540 mais 1.000 é, obviamente, vocês já sabiam disso, é 1.540 na direção de X. O 2.250 positivo menos 720 negativo dá 1.530. Mais 1.530 na direção de Y, e isso é o que eu posso obter em termos vetoriais para o meu campo. Mas ele quer o que? O módulo direção e sentido deste campo. Mas olha só, gente, já vamos dar uma analisada. O que isso significa em termos de sinais, né? Significa em termos de sinais que eu tenho uma componente deste campo resultante que está nessa direção, que é o campo resultante na direção de X, ele é negativo, então ele é para a esquerda. E eu tenho uma componente que é positiva, certo? Que está aqui, que tem essa direção, certo? Que é o ER dy. Beleza? Tem essa direção. O que vai acontecer em termos do vetor resultante? Para quem não lembra, ó, se eu fazer o tracejado aqui dessas componentes vetoriais, né? Lá na ponta vai surgir o meu vetor resultante. Então o vetor resultante ER, ele tem essa direção e sentido, certo? Então é essa direção e esse sentido que eu quero descobrir. Beleza? Então vamos lá, ó. O ER vai ser igual, então, em termos de módulo, né? Qual é o módulo desse vetor, né? Que é o que ele quer descobrir no exercício, que é o que ele está me perguntando, né? Vai ser então a raiz desse menos 1.540 ao quadrado mais esses 1.530 ao quadrado também. Extrair a raiz dessa cambada toda. Então o módulo, já vamos fazer direto na calculadora aqui. Obviamente que o sinal, quando elevado ao quadrado, vocês nem precisam levar em conta, né? 1.540 mais 1.530 ao quadrado, os dois elevados ao quadrado. Tira a raiz dessa cambada. Isso aqui dá 2.170. 2.170,8. Então aqui a resposta, ó, 2.170,82 newtons por coulomb. E este é o módulo do meu campo nessa direção. Beleza? Beleza? Isso aqui é bem parecido com o que a gente já tinha feito com força elétrica, né? Quando a gente tinha várias cargas. Tinha exercícios bem parecidos com esse. Galera, o que mais que eu tenho aqui? O que eu tenho que precisar? Eu preciso dar direção e sentido. Eu posso dar direção e sentido em termos do eixo X. Ó. Posso dar em termos desse ângulo aqui. Como é que eu vou fazer? Meus queridos, posso calcular a tangente de novo. Ó. Tangente do ângulo. Tangente do ângulo é o cateto oposto. Que é o cateto oposto? A componente y, ó, que posso transladar esse vetor para cá. Isso aqui vai dar 1.530 sobre o eixo x, 1.540. Quanto é que dá essa tangente aqui? Tangente de θ é igual a 1.530 por 1.540, 0,99. 0,99, né? Então θ vai ser a tangente na menos 1 de 0,99. Quanto que dá meu θ? Faz aí, faz comigo. Tangente na menos 1 de 0,99. 44,7 graus.
quase 45. 44,7 graus em relação ao eixo X. Ufa. Acredito que não tenha erro. Depois eu vou dar uma conferida nesse vídeo aqui para ver se não tem erro mesmo. Certo, gente? Então, levando em consideração todas as relações vetoriais, que é importante, vai ter um exercício desse que eu oro para vocês fazerem na próxima aba, tá? Mas prestem atenção, refaçam isso com muito amor e carinho. Essa parte é complicada? É complicada. É difícil? É difícil. Tem que prestar atenção, tá, gente? Sem mais delongas, galera. Tarefas para entregar devolutiva são exercícios mais simples do que eu fiz, inclusive. Mas nesse exercício, por exemplo, aqui número 3, vai ter que usar bastante do que eu trabalhei ali. Vai ter que ter decomposição de vetores, tudo mais, gente, tá? Leiam bem o enunciado, tá? E não fiquem copiando do colega, tem que tirar a tua dúvida, que depois eu coloco isso aqui numa atividade, né? Ou o professor Michel também coloca numa atividade e tu não vai conseguir resolver. Então prestem bastante atenção. A questão número 1 e a questão número 2 também são sobre campo elétrico, né? Envolvendo os conceitos de campo. Façam com muito amor e carinho, né? Já estudem. Não deixem para a última hora. Façam a entrega da devolutiva no prazo que o professor determinar, tá? E tirem a dúvida, gente. Tirem as dúvidas, procurem resolver esse exercício e não se entreguem de primeira, tá? Não venham perguntar sem ao menos dar uma tentada, ou tentar 1, 2, 3 vezes. A cabeça da gente precisa sentir a dificuldade para que o ensino venha, para que ele consiga aprender, que consiga compreender o conteúdo. Beleza, galera? Então, ao fundo desse som aí, que é muito bom, inclusive, né? Vou deixar vocês agora e até a próxima aula, mas estaremos aí em outras plataformas a hora que vocês quiserem, né? Então, esse vídeo vai se manter aqui, então a hora que tu quiser tirar uma dúvida, é só dar uma olhadinha nele. Certo, gente? Mais perguntas? É isso aí, um abraço para vocês, até a próxima, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e vamos descansar agora, tomar um cafezinho. Show de bola, tchau para vocês. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep at play. So